Helder, o assunto agora é da ESA. Em novembro do ano passado, o senhor declarou nesse microfone aqui que quer resolver nos próximos 6 meses, e já estamos aqui vencendo esse prazo de 6 meses da sua gestão, o problema do abastecimento de água da cidade de Souza. Continuam esses problemas existentes. Vai dar para cumprir a promessa, Helder? Vai dar. Olha, junho acaba daqui a Não, eu disse dias, aqui no seu programa, está gravado, ainda bem, né? Eu disse aqui no seu programa que em 6 meses, Léo, e me corrija se eu estiver enganado, eu daria um direcionamento. O direcionamento foi dado, nós vamos ficar com o DAESA, porque todo e qualquer direcionamento que nós dessemos naquele momento, né, a única alternativa seria medir para poder controlar o abastecimento de água. Quinta-feira passada, o superintendente do DAESA participou de uma entrevista, não teve uma reclamação. Eu acho que você aqui, confesso que lhe escuto, mas não lhe escuto todos os dias, até porque é meu horário de atividade física, mas todas as intervenções, nenhuma foi de falta de água. Essa pode ser uma questão extremamente pontual. Eu não estou dizendo que é, mas, por exemplo, hoje às 4h30 da manhã, o ramal, o Recife foi virado para aquele setor, que é o Sorrilândia. Então, a gente tinha um problema também aqui no alto da rodoviária. Quando fomos olhar, reclamou também da qualidade. Quando fomos olhar, era um cano estourado que inviabilizava chegar a contento nessa residência e também entrava terra na tubulação. Mas, Levi, a conta é também matemática. Quando você tem, por exemplo, bairros e mais bairros que tem um consumo, inclusive através de cisternas, exagerado, sem nenhum tipo de medição para que se economize. Por exemplo, tem casa com 8, 10, 20 mil litros em cisterna. Quando a água chega no setor, para encher uma cisterna dessa, para passar para a casa seguinte, aí, meu amigo, já tem ido embora a água do mundo todo. Então, a intenção é controlar. Nós vamos conseguir resolver, certo? Direcionamento dentro dos 6 meses nós já demos. As ações estão sendo feitas, como essa questão da campanha, como essa questão da implantação dos hidrômetros. É medir para todo mundo ter o direito, inclusive protegendo as pessoas mais simples, que dentro da lei criada do DAESA, são acobertadas pela lei e não pagar. Então, eu estava, só a título de exemplo, no Alto do Cruzeiro, conversando com um amigo, e um cidadão com uma criancinha, com a mochila nas costas, parou, desceu da moto e disse: eu moro aqui há 15 anos. Nunca tomei um banho de água da rua no meu chuveiro. E agora está chegando. Parabéns, o trabalho está surtindo efeito, então é um caminho, certo? Eu acredito que esse ano esteja resolvido definitivamente. Repito, esses 6 meses, Levi, para também não fugir da sua pergunta, foi para dar um direcionamento, e o direcionamento foi dado. O DAESA fica com o povo de Souza, fica com a cidade de Souza, e a gente vai, até para saber quem se encaixa dentro dos 10 metros cúbicos, a gente tem que economizar. Porque se economizar não dá, não tem mágica. Prefeito, mas o povo está pagando a conta pelo consumo de 30 dias sem ter água durante os 30 mas dias. Só está pagando. Quando é que isso vai acabar, esse racionamento? Só paga pelo que consome, certo? Essa coisa, Levi, não pode ser impasse de marcha. Por exemplo, se eu tenho uma situação de 20 anos, e eu chegasse aqui dizendo que resolveria em 6 meses, eu estava sendo, primeiro, achando que eu não era prefeito, era perfeito. E seria também um irresponsável. O direcionamento foi dado, as ações estão sendo feitas. Você pode ter certeza que este ano, você recebe muito pouca denúncia. A cada mês que passar, até dezembro, você vai receber muito menos de falta de água. Então, esse ano eu acredito que nós teremos não o racionamento totalmente sem funcionar, mas a intenção é que a gente passe para 4, para 5 dias e gradativamente esse problema seja resolvido. Gradativamente. Por quê? Porque essas ações são gradativas. Nós instalamos 500 hidrômetros nos setores eleitos como prioritários. Dos 5 mil adquiridos? Isso, instalamos 500. Já colocaram 500. Isso. Começaram por onde? Pelo bairro Jardins, Gato Preto, os de maior consumo. Os de consumo, inclusive, Levi, para ser bem sincero, exacerbado. Então, eu acredito que esse testemunho desse cidadão lá do Alto Cruzeiro já é fruto desta medição que está sendo feita, desse controle que está sendo feito, porque muita gente realmente usa de forma consciente, alguns não usam, e aí todos pagam a conta. Então, gradativamente, a gente vai conseguir evoluir. Eu não vejo outra saída, na verdade, eu ouso dizer que não tem outra saída que não a medição
para estimular o consumo consciente, e a gente vai conseguir, sem sombra de dúvida, inclusive, resolvendo, Levi, de um modo muito suave. Muito suave, porque eu não tenho problema nenhum, por exemplo, quando há uma chuva, como foi recentemente, uma chuva grande aí que deu 140 milímetros aqui em Souza, você lembra, me marcam na rede social, e às vezes eu poderia entender aquilo como crítico, pelo contrário, eu vou lá no direct e pergunto, amigo, diga seu número aí, porque eu vou lá saber, e eu vou fazer isso também com a água, para a gente saber, pontuar, resolver, estar próximo do povo, repito, e solucionar definitivamente. Eu não posso aprazar a data para a resolução definitiva, porque as medidas são graduadas. Gradativamente a gente está implantando. Mas eu acredito piamente que até o final do ano esteja sanado o abastecimento de água em Souza. Certo, mas segue o racionamento? Segue após o final do ano? Segue o racionamento. À medida que for evoluindo na melhora da distribuição de água com a implantação dos hidrômetros, nós vamos aumentando os dias de consumo. Por exemplo, vamos instalar agora uma ETA no núcleo 2. Essa ETA vai injetar uma quantidade significativa de água na Mas não já rede. tinha sido colocado uma lá ano passado, no núcleo 2? No 3. Isso. No 3. Vamos colocar um no 2. Isso, no 2. Então, isso vai injetar uma quantidade significativa, né, de água na rede. O que nos possibilitará rever os dias de racionamento. Os dias de racionamento, repito, que há 20 anos existem. Também nessa temática, era muito comum as pessoas construir casa e já ligar a água sem ir nem no DAESA. Isso já foi resolvido também, essa situação. E das pessoas também que tem água ligada em casa, mas nunca chegou ninguém lá para dizer, ei, você tem que pagar a conta de água da ESA. Exatamente. Isso está sendo resolvido? Está sendo resolvido. Inclusive, Levi, a gente fez uma reunião e assinou um termo de cooperação com o CREA, com alguns órgãos de controle e de fiscalização, para que a gente tenha essa parceria e facilite isso. Por exemplo, quanto Souza não expandiu nos últimos, 10 anos? Quantas novas residências não tem? Que sequer um hidrômetro foi colocado. Então, é muita demanda. A demanda é uma coisa que é inimaginável. Para você ver, nós estamos notificando essas pessoas para que elas possam comparecer ao órgão, e por isso também, Levi, criamos... Essa notificação, ontem uma pessoa mandou para mim uma cópia, a notificação prevê o quê? Que o DAESA está cobrando por aquilo que não foi pago nos últimos 5 anos? Prevê para que ele compareça ao órgão para ver a sua situação, para regularizar a sua situação. Não é uma cobrança? Seja de instalação, regularizar perante o órgão. Chamando o consumidor. Isso, para regularizar, para saber se tem hidrômetro, se não tem, se há débito, se não tem, se está em dia, se não está, se pode, na verdade, ter um hidrômetro não funcionando lá, para se regularizar, para a gente entender como é que você vai arrumar a solução para um órgão sem saber o que é que existe na ponta. Mas essa notificação, prefeito, é para todos os consumidores ou alguns casos? E se for alguns, quais casos? Não tem como você fazer para alguns casos, né? São para todos os bairros que nós começamos as ações. Então, como eu falei, começamos pelos Jardins, Gato Preto. Então, todos esses bairros que começamos as ações, passa por esse trabalho. É mais ou menos você imaginar que você não tem como aqui pegar um rol de propagandas sem o pedinte, ou o cara que está patrocinando, o cliente vir até o anunciante. Você não pode inventar número. A gestão está chamando o consumidor de água. Isso, a gente tem que se identificar. Para dizer se lá tem hidrômetro. Isso. Regularizar. Pergunta também se tem débito. Regularizar. Com certeza. Mas faz a cobrança? Com certeza. Na hora? Com certeza. Para aqueles que nunca tiveram água ligada, tem a situação de casas que nunca chegou a conta de água. Isso. Esses vão só ser regularizados. Mas se não tinha conta de água, não tem débito. Vai botar o hidrômetro e a partir daí regularizar. Esses que não tem... Não tem nem registro, Leonardo, né? Não tem nem existem para o DAESA. Tem umas situações que eu já vi aí, a conta vem zero. Isso. É essa a situação? Isso. Que não tem hidrômetro? Não, eu acho que essa entra dentro da isenção total. Da isenção total, né? Então, se não existem, elas não podem sequer estar no sistema do DAESA. Então pode dizer, por exemplo, que o DAESA começou a cobrar da população para pagar os seus débitos? Não só cobrar. A intenção, na verdade, é educar, certo? Cobrar de quem pode pagar, encaixar tudo conforme a lei do DAESA prevê, inclusive dando a isenção e protegendo as pessoas mais simples, que é o que a lei estabelece, dá até 10 metros cúbicos. Porque, por exemplo, se você tem
um consumo exacerbado, você não vai ter direito à isenção. Então, para se encaixar dentro da isenção, você vai ter que ter o controle. Para ter o controle, tem que ter o hidrômetro. Então, isso tudo, para você ver, esse mês eu consumi 10 metros cúbicos lá em casa. 10 metros cúbicos dentro da isenção, paguei a taxa. Né? Fiz questão, inclusive, do primeiro hidrômetro, né, ser implantado, ser na minha residência. Para começar, evidentemente, pelo bairro Jardins. Então, a gente vai conseguir, só se consegue com austeridade, de uma forma extremamente apolítica, porque se for politizar as ações da DAESA, nós não vamos sequer evoluir do primeiro passo que planejamos. Também existe uma coisa muito importante, a sociedade, essa campanha nas escolas, a conscientização das crianças tem ajudado muito, Levi. Eu creio nisso também. E você há de concordar comigo, né, Leonardo, que isso é uma mudança de cultura. Infelizmente é um momento realmente de instabilidade, porque há uma mudança de cultura que tem que ser adotada para solucionar. Agora, sinceramente, eu não vou pensar em política, eu não vou pensar em colocar isso de forma a pensar na reeleição no futuro político. Eu vou me comprometer em resolver, porque esse é meu papel. Porque o povo de Souza me confiou muitas missões para que a gente possa acontecer.